Então talvez eu chame esse vídeo de "O Irã vai responder à resposta de Israel, a resposta do Irã, a resposta de Israel, e assim por diante, etc, etc, ad nauseam." Resumindo, o Oriente Médio está uma bagunça, e vamos falar sobre isso. Também tenho outros comentários. Meu nome é Tom, e agradeço por me acompanhar no Watchman River. E o Senhor nos deu mais um bom dia para servi-lo e ocupar nosso tempo enquanto aguardamos esse arrebatamento pré-tribulacional da igreja, que eu acredito que pode acontecer a qualquer momento. Eu estou olhando para cima todos os dias. Olha, eu adoraria dar uma sugestão de lanche para vocês hoje, se vocês me permitissem, mas não temos tempo. Então, mais asas de frango ao molho búfalo agora parecem muito boas, com algumas cenouras e aipo, um pouco de molho blue cheese, um pouco de molho ranch, uma limonada de framboesa. Eu queria que tivéssemos tempo, de verdade, mas não temos. Então vamos para algumas escrituras. Se você não se importa, quero ler algumas escrituras, depois vamos para as notícias do dia. Isaías, capítulo 12, versículo 4. E naquele dia você dirá: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem os seus feitos entre os povos, façam menção de que o seu nome é exaltado. Eu adoro que esses são versículos de louvor que estou lendo hoje. Jeremias 17, versículo 14. Cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Adoro esse versículo. Vamos para o Salmo 108, versículo 3. Eu te louvarei, ó Senhor, entre os povos, e cantarei louvores a ti entre as nações. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amo isso, Isaías 25, versículo 1. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te exaltarei, louvarei o teu nome, pois fizeste coisas maravilhosas. Teus conselhos antigos são fidelidade e verdade. Amo isso. Salmo 150, versículo 6. Tudo o que tem fôlego louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Salmo 63, versículos 3 e 4. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei. Enquanto eu viver, levantarei as minhas mãos em teu nome. Vamos fazer mais um. Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Meu coração confiou nele e fui ajudado. Portanto, meu coração muito se alegra, e com o meu cântico o louvarei. Não há nada como Jesus, pessoal, simplesmente não há nada igual. Ele tem planos maravilhosos para nós que pertencemos a ele. Eu simplesmente não consigo imaginar navegar por este mundo sem ele, sinceramente. Então, o Oriente Médio está uma completa bagunça. E nós falamos sobre a retaliação de Israel no sábado, e a primeira impressão foi que não foi lá essas coisas, essa foi a primeira impressão. Até a poeira baixar e percebemos mais uma vez que a mão de Deus está sobre aquela nação, e foi uma retaliação brilhante. E o Irã está um pouco em pânico, e eles estão fazendo ameaças, mas eu vou mostrar algumas manchetes e te mostrar o que está acontecendo. E, você sabe, é uma bagunça. Essa situação do Oriente Médio é uma bagunça. Mas Deus, não é? Estamos nos últimos dias e estamos vendo coisas malucas neste mundo. Esta manhã, eu estava olhando as notícias e rolando a tela, e fiquei tipo, meu Deus do céu. Tem tantas coisas que eu não abordo nesses vídeos porque simplesmente não vejo sentido em muita coisa. Eu simplesmente não quero compartilhar coisas ruins o vídeo inteiro, porque eu poderia mostrar para vocês coisas que estão acontecendo nesse país e ao redor do mundo que são extremamente malignas. Mas eu não vou perder tempo fazendo isso. Vou compartilhar o que acontece em Israel e dizer que Deus é bom, está no controle, e Jesus não se abala com os acontecimentos recentes. Na verdade, eu acho que a mão dele já está na maçaneta, pronto para vir nos buscar. Isso é de Israel hoje, sem aviões e dezenas de alvos. Fontes israelenses que falaram com a mídia ocidental dizem que o ataque ao Irã envolveu mais de 100 aeronaves que decolaram de Israel. Eles primeiro atacaram baterias de defesa aérea na Síria e no Iraque, parte do eixo de resistência do Irã, antes de atingir sistemas de defesa aérea ao redor de Teherã. Em uma segunda onda, aeronaves israelenses bombardearam instalações de produção de mísseis balísticos no Irã. Quando toda a poeira baixou, ainda há vídeos vazando do Irã.
como se Israel tivesse causado sérios danos, isso é do Times of Israel. O ataque das FDI paralisa a produção de mísseis do Irã, desativa as defesas aéreas e o regime está alarmado, diz. Os ataques aéreos em larga escala de Israel no sábado paralisaram a produção de mísseis balísticos de longo alcance pelo Irã, um golpe do qual será difícil e demorado se recuperar, e deixou instalações energéticas cruciais vulneráveis a futuros ataques ao destruir as baterias de defesa aérea que as protegiam. De acordo com vários relatos citando autoridades israelenses, americanas e iranianas, além de imagens de satélite analisadas por especialistas, os ataques refletiram capacidades desenvolvidas ao longo de 2 décadas e indicaram uma liberdade muito maior de operação para os aviões de guerra israelenses ao atacar o Irã, caso o conflito atual continue a escalar. Foi uma jogada brilhante. É como se eles tivessem colocado essa isca, eles armaram a isca porque agora eles destruíram tantos sistemas de radar, agora está mais difícil para o Irã detectar o que está vindo contra eles. E eu acho que se o Irã escalar isso de alguma forma e retaliar, acho que eles vão perder o programa nuclear deles. Nesse ponto, sabe, acho que chegamos lá. O que mais? Em atacar o Irã, se o conflito atual continuar a escalar, assim como um retrocesso? Desculpe, vou voltar um pouco. Os ataques refletiram capacidades desenvolvidas ao longo de 2 décadas, indicando uma liberdade muito maior de operação para os aviões de guerra israelenses ao atacar o Irã. Se o conflito atual continuar a escalar, bem como um retrocesso na capacidade de Teherã de disparar mísseis continuamente contra o Estado judeu, algo que Jerusalém aparentemente espera que sirva como um fator de dissuasão contra futuros e novos ataques ao Estado judeu. Eu não acho que você pode simplesmente parar o Irã tão rapidamente assim. Além disso, eles disseram Irã. Novas imagens de satélite do Irã do local de radar de Elam, ao sudoeste, mostram isso. O radar 3D, que é muito essencial para alerta precoce e tem a capacidade de detectar até 400 quilômetros de profundidade, foi destruído no ataque israelense. Coisa séria. Isso é algo que Amir Tsarfati compartilhou no Telegram dele, ele disse. Segundo um relatório, mais de 20 pessoas morreram no ataque, no Irã. Os radares foram hackeados e travaram. Fontes citadas no jornal British Independent em persa afirmam que 26 pessoas foram mortas, ao contrário do comunicado oficial. No Irã, as telas dos radares foram hackeadas e travaram. Cerca de 5 minutos antes da primeira onda do ataque, os aviões israelenses não foram detectados. Também foi alegado que os sistemas de defesa de uma refinaria de petróleo e sistemas de defesa, incluindo o S-300, também foram destruídos. Então foi muito interessante. Agora Israel está esperando um contra-ataque. Isso é do Jerusalem Post. Israel espera um contra-ataque após atingir locais de produção de mísseis iranianos. O primeiro-ministro disse que a força aérea prejudicou severamente as capacidades de defesa do Irã e sua habilidade de produzir mísseis que seriam lançados contra nós. Israel espera que o Irã lance um contra-ataque contra o Estado judeu em resposta ao seu ataque bem-sucedido contra alvos militares iranianos, incluindo instalações de produção de mísseis. Fontes de segurança disseram ao The Jerusalem Post ontem, no domingo, então, essa notícia do Times of Israel. O chefe da Guarda Revolucionária do Irã alerta sobre consequências amargas e inimagináveis para o ataque de Israel. Eles estão meio irritados. O chefe do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã disse na segunda-feira que Israel não conseguiu atingir seus objetivos ameaçadores com os ataques de sábado a locais militares iranianos. Hossein Salamé, vou chamá-lo de Salami, parece que se escreve assim, citado pela agência de notícias Tasman, disse: o ataque israelense, que veio em retaliação ao bombardeio de mísseis balísticos do Irã no país em 1º de outubro, foi um sinal de, abre aspas, erro de cálculo e impotência. Enquanto Israel combate o grupo terrorista Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano, e o Hamas em Gaza, abre aspas, suas consequências amargas serão inimagináveis para Israel, alertou Salami, segundo a TASM. Ele também alertou que Teherã usará todas as ferramentas disponíveis para responder aos ataques de Israel. O Irã tentou minimizar o ataque de retaliação lançado por Israel no sábado,
quase 4 semanas após a ofensiva iraniana com cerca de 200 mísseis balísticos, o exército israelense afirmou que o ataque de retaliação teve como alvo locais militares estratégicos, especificamente instalações de fabricação e lançamento de drones e mísseis balísticos, além de baterias de defesa aérea. Então foi um ataque mais poderoso do que pensávamos a princípio. E eles vão atacar de novo? O Irã irá retaliar? Provavelmente veremos como isso se desenrola. Eu realmente acho que estamos perto de ir para casa. Honestamente, acho que estamos nos últimos dias esperando por esse arrebatamento. Isso é do Times of Israel, chefe das FDI sobre o ataque de Israel ao Irã. Temos a capacidade de fazer muito mais, disse o chefe das Forças de Defesa de Israel. Israel se conteve em seu ataque ao Irã no fim de semana, segundo comentários publicados no domingo, enquanto o país se prepara para uma possível resposta de Teherã. Em um vídeo divulgado no domingo, o chefe do Estado-Maior, Herzeg Halevi, foi visto dizendo a outros oficiais que o bombardeio de várias horas a alvos militares em todo o Irã, no início do sábado, atingiu sistemas estratégicos. Abre aspas. Usamos apenas parte das nossas capacidades, disse Halevi no vídeo, parte de uma reunião em que a alta cúpula avaliou os resultados do ataque. Uma retaliação ao enorme ataque de mísseis balísticos do Irã contra Israel em 1º de outubro, atingimos sistemas estratégicos no Irã e vamos ver como as coisas se desenvolvem agora. Estamos prontos para todos os cenários em todas as frentes, acrescentou ele. Aí está, é isso que está acontecendo lá. O Irã caiu na armadilha. Eu realmente acredito que agora Israel tem a maior chance de eliminar o programa nuclear do Irã do que jamais teve antes. De longe, eles estão prontos, e acho que poderemos ver isso nos próximos dias, mas vamos ver o que acontece. Além disso, o presidente iraniano, Pezeshkian, eu nunca consigo dizer o nome desse cara. Ele disse que o Irã não está procurando guerra, mas é obrigado a responder de forma apropriada ao ataque israelense. Então, Pezeshkian Eles também estão ameaçando. É a vida hoje em dia, tantas guerras e rumores como Jesus previu. Além disso, este é o líder supremo do Irã, Khomeini, o grande Puba. Em sua primeira declaração após o ataque israelense, ele disse a seguinte frase: os sionistas cometeram um erro em seus cálculos. O mal do regime sionista há 2 noites não deve ser subestimado. O erro de cálculo do regime sionista deve ser levado em consideração. Eles precisam entender a força, o desejo e a iniciativa da nação iraniana e da juventude do país. Fim da citação. Em outras palavras, nós levamos uma surra, estamos com problemas, mas você sabe, ele também é o líder supremo do Irã, Khomeini. Ele tem 85 anos e acredita-se que ele tenha uma doença terminal muito séria e fatal, de acordo com um relatório do The New York Times. Autoridades dos Estados Unidos acreditam que a saúde do Ayatollah vem piorando desde pelo menos 2019, enquanto ele continua decidindo sobre um sucessor para substituí-lo. Então é isso. Houve também um grave ataque de atropelamento, um atentado terrorista em Israel no fim de semana, segundo o Israel hoje. Até 50 feridos, muitos em estado grave, em um ataque terrorista de atropelamento no norte de Tel Aviv. Acredito que isso foi na manhã de sábado. Terroristas lançaram um caminhão contra um ponto de ônibus lotado, deixando várias vítimas presas sob o veículo. As forças de segurança neutralizaram o terrorista. Então, sem surpresa, Amir também ofereceu essa passagem segura em troca de reféns. Hamas rejeita a oferta de cessar-fogo de Israel. Ele disse que o Hamas rejeitou as ofertas de cessar-fogo de Israel, que incluíam passagem segura para membros do Hamas em troca de reféns. O Hamas vem recusando todos os acordos há meses. Eles não querem que essa guerra acabe. Verdade, verdade. Eles também. Isso é da Elof Notícias Árabes. Hezbollah está desmoronando. As operações terrestres de Israel provocaram deserções em massa, enquanto os terroristas do Hezbollah fogem para a Síria, ignorando ordens e deixando seus postos em caos, de acordo com a Elof News.
Israel com certeza está. Estamos vendo em primeira mão que a mão de Deus está sobre aquela nação. E quem acha que não está? E há muitas pessoas que acham que a mão de Deus não está sobre aquela nação. Muita teologia da substituição ensina que, você sabe, Deus não quer nada com Israel e que ele entregou todas as promessas feitas a Israel para nós, os cristãos. E é ridículo porque... E eles, você sabe, se você realmente acredita que a mão de Deus não está sobre Israel, Israel não tem futuro. Creio que muitos teólogos da substituição acreditam que Israel não tem futuro. Eles seriam varridos do mapa se a mão de Deus não estivesse sobre aquela nação. Mas ela está sobre aquela nação, e eles não serão varridos do mapa. Você pode tirar um print dessa aqui, o que mais? De acordo com Israel hoje, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não vai mais se reunir em um horário e local fixos por questões de segurança. Então eles mudaram isso. Antes, eles informavam data e local das reuniões, mas agora pararam por motivos de segurança. Parece bem inteligente não fazer isso, sinceramente. O que mais? Alguém quer um biscoito? Alguém precisa de um biscoito. Quem precisa de um biscoito? Isso veio de Israel hoje. O general de divisão Israel Ziev tem sido entrevistado sem parar pela mídia israelense desde o início da guerra. Normalmente, ele é crítico em relação às decisões do governo, mas em declarações ao Canal 11, o general Ziev admite que estava errado ao pedir uma solução diplomática no Líbano. Abre aspas. Eu defendi um acordo no Líbano, mas cometi um grande erro. Eu não avaliei corretamente os preparativos e as intenções do Hezbollah de fazer guerra contra Israel. Nossa operação terrestre lá é essencial. Bem, pelo menos. Ele admitiu que estava errado, mas como ele não percebeu que eles estavam se preparando para fazer guerra contra Israel, é como, sabe, eu sou só um cara sentado em um carro nos Estados Unidos. É bem óbvio. Não precisava ser um gênio para perceber que era isso que eles queriam fazer. Desde o início da operação terrestre no sul do Líbano, as FDI encontraram inúmeros bunkers e bases do Hezbollah abastecidos e preparados para uma invasão em massa da Galileia. Antes mesmo de eu começar a gravar, redutos do Hezbollah em Tiro estão sendo atacados. Há muitos vídeos mostrando ataques sérios. Isso ocorreu antes de eu apertar o botão de gravar. Isso está acontecendo, certo? Vamos passar para Putin, ok? Isso é do Insider Paper. Putin disse que espera que o Ocidente tenha ouvido seu aviso sobre ataques de longo alcance. Ele disse isso no domingo. Ele esperava que o Ocidente tivesse ouvido seu aviso sobre o perigo de uma guerra direta com a OTAN, caso permitisse que a Ucrânia usasse armas de longo alcance contra a Rússia. Putin fez a ameaça inicial em setembro, depois que o Reino Unido e os Estados Unidos cogitaram permitir que Kiev usasse armas de longo alcance contra alvos russos, alertando que isso colocaria a OTAN em guerra com Moscou. Então ele está alertando novamente, e estamos vivendo em um mundo com muitas ameaças de guerra e muitos rumores de guerra. Olha, eu nunca vi isso na minha vida, não sei vocês, mas nunca na minha vida, e eu já sou bem velho. Nas últimas 48 horas terremotos, 71 acima de 4.0 e 12 acima de 5.0. Será que devemos fazer isso? Vamos para o mundo dos palhaços. Ok, isso é ótimo, você vai adorar essa, você vai adorar essa. Isso é do MoneyWise. Como isso é culpa minha? A empresa de garantia residencial se recusou a pagar a um homem de Utah $3.000, que, segundo ele, foram prometidos pelo chatbot de IA da empresa, que se comunicou mal, para substituir o ar-condicionado defeituoso dele. Ok, escuta isso. Como muitos proprietários, Roberto Brown comprou uma garantia residencial para proteger suas finanças contra problemas que pudessem ocorrer em sua propriedade. Quando o ar-condicionado dele quebrou, ele acionou a garantia para conserto e então surgiram os problemas. Brown acessou a internet e foi conectado ao chatbot da empresa de garantia, onde explicou o que havia acontecido. Posso simplesmente receber o pagamento máximo de $3.000? Ele perguntou, de acordo com a KSL News, em uma matéria transmitida em 23 de setembro. Eu mesmo vou encomendar e instalar. O chatbot de IA concordou, segundo a KSL News, afirmando: vamos prosseguir. Vamos prosseguir com a opção de pagamento de $1.000 conforme seu pedido. Então você receberá seu pagamento de $3.000.
Brown diz que foi assegurado várias vezes de que o dinheiro estava a caminho, mas quando ligou para a empresa após o pagamento não chegar. Ele diz que a empresa lhe informou que o chatbot estava se comunicando mal com os clientes e eles se recusaram a pagar. Eu disse, como isso é culpa minha? Brown então entrou em contato com o noticiário, que ligou para a Divisão de Proteção ao Consumidor de Utah. Veja o que aconteceu depois, com detalhes sobre as responsabilidades das empresas e seus chatbots. Basicamente, eles não pagariam porque a IA mentiu e disse, nós vamos pagar. Disse, claro, vamos te devolver os 3.000. Você gostaria disso? Em um cheque de IA ou em um pagamento artificial em dinheiro? É tipo... Poxa, cara, coitado, sabe? Acho que a moral dessa história é, não fale com IA quando você precisar de ajuda, de alguma forma consiga falar com um humano. IAs. Prometem todo tipo de coisa, me prometeram cabelo, promessa furada. Enfim, vamos fazer alguns comentários do dia, certo? Vamos lá, se eu conseguir encontrá-los. Leroy, bom dia, Tom e toda a nossa família do Rio. Tenho 67 anos e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador quando eu tinha 7 anos. Passei por provações e tribulações ao longo da minha vida e até me afastei de Jesus, mas ele nunca se afastou de mim. Esperei todos esses anos pelo arrebatamento acontecer e ainda estou aguardando ansiosamente por esse dia, mas não estou nem um pouco decepcionado. Eu sei que a palavra dele é verdadeira e ele vai voltar em breve. Amo vocês. Por favor, continuem em oração e fiquem preparados. Sabemos que ele pode voltar a qualquer momento. Amém, Leroy. Ótimo comentário. Obrigado. Essa conta se chama Jesus está voltando em breve. Os tempos estão difíceis agora. O mal está à solta. Mas todos nós temos o Deus mais incrível, que enviou seu Filho Jesus para morrer e pagar pelos nossos pecados. Nenhum de nós merecia o amor dele, mas somos gratos porque Jesus lava nossos pecados e nos deixa mais brancos que a neve. Isso é incrível. Louvado seja Jesus. Amém. Eu concordo. Amém. Seja abençoado. Nada desmorona, tudo se encaixa. Agora, mais do que nunca, é preciso ser cego para não enxergar isso. Algo bíblico está acontecendo. Olhe para Israel, especialmente considerando o quão rápido as coisas mudaram. Amém. Está quase na hora de encontrarmos nosso Senhor Jesus nos ares. Santos, vocês estão prontos para encontrar nosso Messias? Bem, eu estou abençoado. Estou pronto. Obrigado. Ótimo comentário. Vamos para mais um. Daiane. Eu amo as escrituras sobre mansidão. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial e o Espírito Santo mostraram tanta mansidão linda para mim. Amo tanto eles e nossa família querida. Que futuro maravilhoso nós temos. Você está certa sobre isso, Daiane. Nós temos um futuro incrível em Cristo Jesus, um futuro incrível. Nós sentamos aqui nestes dias tão sombrios, onde as pessoas chamam o que é mal de bom e chamam o que é bom de mal. Fico sentado pensando, o que vai acontecer com este mundo? Temos uma eleição chegando daqui a uma semana neste país e eu acredito que isso vai causar caos. E eu nem estou falando sobre comer meu chapéu. Eu simplesmente não vejo um bom resultado saindo dessa eleição. Eles estão falando umas coisas realmente meio malucas. Hoje de manhã, sabe, eles estão alertando sobre ataques naquele dia, ataques de hackers e ataques cibernéticos. Algo não parece certo? Você concorda com isso? Algo parece muito estranho? Você olha para o Oriente Médio e vê o que acontece lá. E eu só, quando olho para tudo o que está acontecendo, tudo isso se soma a uma coisa. Isso não pode durar muito, estamos ficando sem normalidade, estamos ficando sem tempo. E eu realmente acredito que Jesus está prestes a arrebatar a igreja, mas se você não o conhece, não posso enfatizar o suficiente. O tempo é curto. Você precisa tomar uma decisão, tipo, sabe, e se você tivesse nascido em outros momentos, eu poderia dizer para você, bem, se você não morrer, sabe, se você viver uma vida longa, você tem algum tempo para tomar uma decisão, embora nem o dia de hoje seja garantido para você. Mas hoje em dia, eu penso assim, se você ainda não escolheu Jesus,
Se você não acredita na obra consumada dele e no sangue redentor, chegou a hora. O tempo é curto, então você precisa decidir rápido. Vou te contar uma mensagem do Evangelho simples e breve, uma boa notícia. E então você vai ter que tomar a decisão mais importante da sua vida. E, meu Deus, eu espero que você escolha sabiamente. Todos nós temos um problema, a humanidade, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da glória de Deus. Isso está em Romanos 3:23. O padrão de Deus é a perfeição e nós não conseguimos. Não me importo com quem você olhe. Pode observar quem tem melhor desempenho. Ao conviver, perceberá que ninguém é perfeito. Todos nós falhamos e o pecado vai nos impedir de entrar no céu. Se tivermos pecado não perdoado conosco, não podemos ir para o céu. Nós o poluiríamos, mas Jesus resolveu esse problema. Há 2000 anos ele deixou um trono no céu e veio aqui de livre vontade e nasceu como qualquer outro bebê. Mas ele era Deus e homem no mesmo corpo e era absolutamente perfeito em todos os sentidos. Ele nunca pecou e veio aqui sabendo que iria morrer pelos pecados do mundo, pagando por cada um deles. E foi isso que aconteceu quando Jesus estava na cruz. Todo pecado que já foi cometido por qualquer pessoa foi colocado sobre ele. E quando ele morreu, ele disse: "Está consumado", porque pelo poder do seu sacrifício e do seu sangue, ele pagou a dívida do pecado por completo. E então ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Jesus é o Salvador do mundo, não virá outro Salvador, não há outro caminho para o céu. Não importa o que alguém te diga, 100 caminhos para o céu. Não, existe um caminho, é Jesus. É por isso que o nome dele é usado como palavrão nos filmes de Hollywood, e nenhum outro líder religioso é usado assim, só Jesus, porque ele é quem ele diz ser. Ele disse: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai ou ao céu a não ser por mim. Ele é o único caminho, ele é o seu caminho." Maomé não morreu, não derramou sangue e não ressuscitou. Buda não fez isso. Confúcio também não. Só Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E tudo o que você precisa dizer para Jesus é: vá para um lugar tranquilo e diga: "Jesus, eu creio que o Senhor veio do céu. Eu creio que o Senhor viveu perfeitamente. Eu creio que o Senhor é o Cordeiro de Deus. Eu creio que o Senhor derramou sangue e que ao colocar minha fé nele, serei lavado e ficarei branco como a neve. E uma vez que eu creio na sua obra consumada na cruz e na sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição, eu serei salvo." Diga para Jesus: "Eu creio nesse sangue e eu creio na sua obra consumada. Eu preciso de um Salvador e o Senhor é o Salvador do mundo." Isso é arrependimento, isso é virar da incredulidade para a fé, uma mudança de coração, uma mudança de mente. E quando você fizer isso, Deus colocará o Espírito Santo dele em você. Você nascerá de novo, será selado até a redenção, estará pronto para o arrebatamento e não enfrentará a tribulação de 7 anos que se aproxima. Até mesmo pessoas seculares estão começando a dizer que estamos à beira de algo horrível neste mundo, que é chamado de tribulação de 7 anos após o arrebatamento. Você não quer estar aqui para isso, e não precisa estar. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. Jesus morreu no seu lugar, em vez de você morrer pelos seus pecados. Porque todos nós falhamos, todos nós merecemos a morte. Em vez de eu morrer pelo meu pecado, Jesus morreu e pagou por isso. Eu não posso me gabar disso porque não fiz nada, exceto dizer sim para Jesus. Sim, eu tenho fé no seu sangue, que me lava e me deixa branco como a neve. Sim, eu creio na sua obra consumada na cruz, Jesus. Eu preciso de um Salvador. Obrigado. Eu não posso me gabar disso. Ele fez tudo, mas essa é a boa notícia. E se você ouvir isso e ainda assim disser: "Eu simplesmente não quero acreditar nisso", sabe, meu? O reverendo afirma que se eu fizer mais o bem do que o mal, estarei bem. Pedro me encontrará nos portões do paraíso e pesará meus atos bons e maus. Mas nada disso está na Bíblia. Essas são mentiras dos homens.
A única coisa que vai te salvar do inferno, da separação eterna de Deus, é a crença no sangue de Jesus e a fé em Jesus e na obra completa dele na cruz. Nada mais vai te salvar. Não há botão de sair caso você diga, ainda assim não quero acreditar. Você enfrentará Jesus no dia do julgamento e ele dirá, afaste-se de mim, nunca te conheci. E você será levado para a separação eterna de Deus, também conhecida como inferno. E eu te prometo, você nem vai pensar que Deus é injusto ou desleal. Você estará completamente convencido de que Deus é justo e correto. E que você errou porque ouviu o que estou dizendo agora, e mesmo assim teimosamente disse, não, eu não quero isso, sabe? E eu pareço duro. Não estou tentando soar duro. Eu falo assim porque, cara, eu não gostaria que ninguém deixasse de escolher Jesus. Eu simplesmente não consigo imaginar, tipo, não faça isso. Eu não quero que ninguém se ajoelhe diante de Jesus e ouça, afaste-se de mim. Eu nunca te conheci. Eu não consigo imaginar. E eu sei que largo é o caminho da destruição. Eu sei que se 100 pessoas ouvirem o que eu disse nos últimos 5 ou 6 minutos, eu sei. 97 diriam que você é maluco, e 3 diriam, Jesus, meu rei e meu Deus. E eles se ajoelhariam, mas eu realmente acredito que 97 diriam, cara, você é maluco. Mas eu ainda tento todos os dias, e vou continuar até o primeiro dia em que você procurar um vídeo meu, e eu não estiver aqui. E a maioria das pessoas que assistem a esses vídeos não estará aqui. A maioria da família Watch and River não estará aqui. Nós estaremos com Jesus. Então escolha com sabedoria. Ok, hoje é um dia de salvação. Hoje. Tudo bem, vou desligar a câmera e orar por você e por todos que assistiram ao vídeo. Se não formos arrebatados hoje, e hoje é um ótimo dia para isso. Mas se não, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês.